Oi pessoal, tudo bem? Dando, dando sequência aos nossos estudos de geografia, agora a gente entra um termo, um assunto muito importante no contexto de mundo globalizado que a gente vem estudando até então, tá? Nós vamos falar do surgimento das funções dos blocos econômicos. Eu peço que vocês peguem seu caderno, o seu livro, marca-texto, lápis, caneta, tudo para auxiliar esse momento, tá? Vamos lá para a página 641, que vai tratar desse tema aqui. Primeiramente, quando a gente vive num mundo globalizado, nós precisamos entender que as relações econômicas, elas ocorrem de maneira diferente agora, tá? Então, ela é muito mais competitiva, as empresas elas precisam ser muito mais dinâmicas para conseguir tanto crescer e se manter nesse contexto de mundo globalizado, tá? Então, as corporações que dispõem de muito capital para investimentos e que, em algum momento, sustentaram-se em períodos de menor lucro, como em momentos de recessão, conseguem desempenho melhor do que aquelas que não contam com esse volume de recursos e não são capazes de sustentar suas operações durante muito tempo em saldo negativo. Pense nas transnacionais. Como que as transnacionais elas conseguem se manter quando elas passam por algum momento de crise? Crises são cíclicas dentro do sistema capitalista. Então nós tivemos crise em 1930, crise em 1970, 80, 2008, 2012. Todas essas crises, elas são fundamentais para tentar fazer com que o próprio sistema capitalista se reinvente. Agora, nós precisamos entender que existem artifícios que os países e que essas empresas elas fazem para tentar garantir a sobrevivência delas nesses momentos, ok? Então existem acordos voltados para redução de tarifas quando a gente fala do surgimento de tratados econômicos ou de blocos econômicos, isenção de impostos, com o objetivo de potencializar fluxos comerciais entre países membros. O setor produtivo ele precisa então estar sempre atento a essas modificações. Então, quando nós falamos de um bloco econômico, é exatamente tentar fazer com que países que fazem parte desses blocos eles consigam se fortalecer. É interessante nós falarmos aqui, já dando um spoiler do que está por vir, da União Europeia. A União Europeia vai ser o maior bloco econômico, o bloco mais complexo de todos, e ele surge num contexto de fortalecer a União Europeia, porque ela não conseguia mais, países sozinhos não conseguiam competir, por exemplo, com os Estados Unidos. Então, blocos econômicos têm muito dessas funções. Num contexto de mundo globalizado, de integração entre Estados-nações para fazer com que a economia ela seja mais dinâmica, eu tenha mercado consumidor em vários países, esses blocos econômicos vão ser fundamentais para isso aqui. Vamos lá, seguindo nosso conteúdo. Existem diversos tipos de integração dentro de um sistema de blocos econômicos, tá? Como assim? Eu posso ter uma integração mínima, uma zona de livre comércio, até uma integração muito mais complexa, quando eu falo de uma união política dentro dos países membros de um bloco econômico, ok? Então, vamos lá. Quando eu falo de uma zona de livre comércio, o que é isso? É a forma mais simples de criação de um bloco econômico, mas também é que apresenta menor integração entre os países. Então, é simples de fazer, porém a integração entre os países ela não é a mais complexa. Ela acontece quando alguns países decidem eliminar barreiras alfandegárias entre eles, de forma com que os produtos de cada um possam circular livremente dentro de um bloco. Esse livre comércio, o objetivo dele é facilitar a venda de produtos. Eu quero que você entenda que quando uma empresa ela cresce o suficiente para se tornar uma transnacional, o interessante é que ela consiga vender produtos na maior quantidade de países possíveis. Inicialmente ela vendia o produto apenas na empresa, no país de origem dela. No contexto de crescimento da empresa e no mundo muito mais interligado, ela consegue vender os seus produtos para vários outros países. Tá? Exemplo, o NAFTA. União Aduaneira.
Essa fase envolve uma integração maior entre os países do bloco. Há uma definição de barreiras alfandegárias comum para todos os países em relação aos produtos que venham de outros países. Aqui funciona o seguinte: os países que fazem parte do bloco, eles vão determinar taxas para países de outros lugares que não fazem parte do bloco, se eles quiserem vender esses produtos. Então, pensa aqui no caso, o Brasil faz parte do Mercosul, o Japão não faz parte do Mercosul. Brasil e Argentina, por exemplo, fazem parte desse bloco. Qualquer produto que venha de um país de fora, tá, do bloco econômico, eles vão ter uma taxação, um preço único para tentar a entrada, para aceitar a entrada de determinado produto. Ok? Mercado comum. Nesse nível, além dos fins das barreiras alfandegárias entre os países do bloco e também da União Aduaneira, para você ficar bem claro, União Aduaneira seria o seguinte: eu quero deixar claro quem faz parte do bloco, ok? Então, quem não faz parte do bloco não vai ter os mesmos privilégios dos países que constituem a formação desse bloco econômico, ok? Então, voltando, o mercado comum, ele terminou com essas barreiras alfandegárias, ele deixou claro quem faz parte do bloco e quem não faz, e também existe aqui a possibilidade da livre circulação de capitais e de pessoas. A circulação de capitais, o dinheiro ele circula muito mais livremente entre os países que fazem parte do bloco, e também a circulação de pessoas. É mais fácil a entrada e saída de pessoas de diferentes países no contexto de um mercado comum. União monetária. Ela é uma etapa muito mais profunda, é quando os países que fazem parte do bloco, ou a maioria deles, decidem tornar uma moeda única, ok? É o caso da União Europeia. A maioria dos países, não todos, ok? A maioria dos países que fazem parte da União Europeia adotam o euro. Isso facilita as transações econômicas nos países envolvidos no bloco econômico, tá? União política, que é o nível máximo de integração entre os países, ocorre quando existem leis que os países que fazem parte do bloco possuem em comum. Eles possuem objetivos não só mais econômicos, mas objetivos na área de educação, de saúde, objetivos na política dos imigrantes, o que fazer com essas pessoas. Novamente, união política, ela ocorre na União Europeia. Então existe o parlamento individual do país, por assim dizer, e existe também o parlamento da União Europeia. As decisões tomadas pelos países, elas têm que estar de acordo com as decisões tomadas pelo bloco econômico como um todo. Quando isso acontece, o nível de integração é o máximo, é o maior possível. Porque o país ele não toma decisões apenas visando o interesse do seu próprio país, mas também o interesse de todos os países que constituem aquele bloco econômico. Vamos falar então sobre a nossa querida União Europeia. Ela foi criada efetivamente por meio do Tratado de Maastricht, ali em 92, e implementada em 93. Agora é interessante você entender rapidamente que o processo de formação da União Europeia é muito mais antigo, tá? Oficialmente, em 2018, contavam com 28 países membros. Juridicamente, o Reino Unido ainda fazia parte do bloco. Atualização, não faz mais, tá? O Brexit aconteceu, a saída do Reino Unido. Trata-se de um bloco econômico de maior complexidade e integração de todos, constituindo-se de uma área de livre circulação de pessoas, que consiste em acordos que possibilitam o livre trânsito de cidadãos do bloco, com a possibilidade tanto de morar em qualquer um desses países e também de trabalhar nos países membros do bloco econômico. Eles também têm uma política aduaneira externa comum, sendo que internamente é uma zona de livre comércio. Possui organização política com eleição de parlamentos e adoção de moeda única, o euro, em quase todos os membros da União Europeia. Tá? É muito interessante você entender que o Reino Unido saiu do bloco. Talvez o principal fator para a saída do Reino Unido da União Europeia tenha a ver com a política dos imigrantes. Tá? Você teve um governo muito mais voltado para a esquerda, surge na região, e aí você tem uma visão diferente dos imigrantes, e não
tendo muito o objetivo de integração dessas pessoas no Reino Unido, enquanto outros países estavam tomando algumas atitudes diferentes nesse assunto. Então, a União Europeia é o resultado de anos de aproximação e tratados entre os países. Processo que teve início no final da Segunda Guerra Mundial, o que eu comentei com vocês. Ele vem de muito tempo atrás, com a criação da Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, a CECA. Então nós tínhamos França, Bélgica, Luxemburgo, Holanda e a Itália e até a Alemanha Ocidental. Então a gente tem primeiramente o CECA. Existe também alguns estudiosos que garantem que o surgimento da União Europeia começou ali no Benelux, tá? Que é Bélgica, Netherlands e Luxemburgo. Então seria Bélgica, Holanda e Luxemburgo. Seriam os primeiros países na Benelux que deram origem à União Europeia. Então depois você tem a CECA, tá? Que é a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, que você tem os 3 países que faziam parte do Benelux, e também a França, Itália e Alemanha Ocidental. Em 1957 foi assinado o Tratado de Roma, que criou a Comunidade Econômica Europeia. Desde o surgimento do primeiro acordo econômico dos países europeus, a integração ampliou o número de países e também sua complexidade, assim como o tipo de associação entre as nações. Só que quando você analisa, quando você pensa no contexto de um bloco econômico, com 28 países que fazem parte dele, é muito difícil você conseguir agradar os interesses econômicos, sociais, políticos e culturais de todos esses estados-nações. Tentar agradar todo mundo fica muito complicado. Então, quando a gente pensa em aspectos econômicos, os países são considerados países desenvolvidos, porém, mesmo assim, existe uma divergência muito grande e uma diferença muito grande entre eles. Ok? Então, aqui, quando a gente fala desses desafios, então tem diversidade política, econômica e cultural. Mesmo no seu período mais restrito, os países da Europa Ocidental foram necessários muitos diálogos, acertos e ajustes para promover a aproximação de países com realidades econômicas muito diferentes, como as potências Alemanha e França, e os países menos pungentes, como é o caso da Grécia e Portugal. Aqui é interessante você pensar na crise econômica que a Grécia passa. Quando o bloco econômico, um país de um bloco econômico passa por crise, os outros países, no contexto da União Europeia, tá? Para deixar claro, quando um país passa por uma crise econômica, como foi o caso da Grécia, os outros países auxiliam economicamente esse país. Então você entende que de fato é algo muito difícil conseguir fazer de fato essa integração, ok? Então, para o país pleitear uma integração à União Europeia, ele precisa ter estabilidade política, econômica e estar de acordo com um vasto conjunto de princípios e normas. O processo de aceitação ele é bastante lento. Atualmente, vários países querem fazer parte da União Europeia: Turquia, Albânia, Macedônia do Norte, Montenegro e Sérvia. Aqui eu chamo a atenção para a Turquia, que tem uma população consideravelmente muçulmana, o que desagrada a maioria dos participantes da União Europeia, com medo dessa chegada dessa população e desse país com uma população majoritariamente muçulmana. E pela primeira vez desde que começou o processo de formação da nação da União Europeia, decidiu abandonar um grupo. Aqui foi o que eu falei do Brexit, que já aconteceu, a saída do Reino Unido do bloco econômico. Tá? O NAFTA. O NAFTA eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque você vai ver que houve uma mudança. Tá? Então, ele é um acordo de livre comércio da América do Norte. Os 3 países que fazem parte da América do Norte. De cima para baixo, tá? Canadá, Estados Unidos e México. Ele teve início lá em 88, com a criação de uma zona de livre comércio entre os Estados Unidos e Canadá. Com a adesão do México, o NAFTA foi oficializado em 94. Beleza, ok. Então nós temos aqui uma retirada gradualmente dos impostos das mercadorias produzidas e comercializadas dentro do bloco, eliminou barreiras de investimentos, permitindo que empresas se instalassem com mais facilidade em qualquer um dos países membros. E preste atenção nisso aqui, porque nós vamos entender a política atual do governo estadunidense no que diz respeito a esse bloco econômico, analisando esse aspecto aqui, ok? A facilidade de colocar empresas em qualquer um desses países membros, tá? Então,
Como nos demais blocos econômicos, o comércio entre os países integrantes cresceu muito. Nos últimos 15 anos, os acordos criaram cerca de 40 milhões de empregos, mais de 60% nos Estados Unidos. Entre 93 e 2016, as taxas de exportação do México aos Estados Unidos aumentaram mais de 7 vezes, e as do Canadá com os Estados Unidos triplicaram. Os Estados Unidos são o principal parceiro econômico mexicano. O vizinho consome cerca de 80% de suas exportações, principalmente manufaturados e produtos agrícolas. O Canadá é o maior cliente e principal fornecedor de energia dos Estados Unidos. O comércio entre os dois países duplicou com esse acordo. Olha aqui. É interessante você entender que esses três países aqui, eles têm uma economia extremamente interligada. Não dá para você falar da economia dos Estados Unidos sem falar sobre a economia mexicana. Por quê? Porque a gente vai entender que hoje os Estados Unidos compra muito mais produtos do que vende produtos para o México. O que isso significa? Significa que grandes empresas saíram dos Estados Unidos e foram para onde? Foram para o México, em busca de mão de obra mais barata, de aluguéis mais baratos e de impostos muito mais baratos. Então a empresa americana leva a produção para o México e depois compra o produto que foi produzido no México, o que vai causar um problema muito grande na economia dos Estados Unidos. É o que vai estar aqui nesse parágrafo. Mas nem tudo foi positivo. Nos Estados Unidos, com a transferência de empresas para o México em busca de mão de obra mais barata, terrenos, enfim, muitos trabalhadores perdem os seus empregos, ou tiveram redução salarial, ou ainda perderam seus direitos e benefícios. O México acentuou-se a dependência dos Estados Unidos. Por quê? Porque o que ele produz é para quem? Para os Estados Unidos. Se os Estados Unidos não compram, ele vai fazer o que com esse produto? Okay? No início do acordo, muitas fábricas americanas se instalaram em território mexicano, sobretudo na região próxima a fronteiras, apenas para aproveitar as vantagens corporativas sem agregar tecnologia ao país ou capacitar trabalhadores. É uma jogada de mestre. Eu levo minha empresa ali para a fronteira entre os Estados Unidos e o México. Eu tenho uma mão de obra abundante, extremamente barata. Ali eu não preciso investir em tecnologia porque a tecnologia é criada nos Estados Unidos. Eu só monto meu produto, compro de volta e aí eu consigo uma margem de lucro imensa. Tá? Aí é aqui que a situação fica interessante. O NAFTA ele deixa de existir, ele agora é modificado, ele se chama USMCA. É o novo acordo que vai transformar o NAFTA. O NAFTA agora é um NAFTA 2.0. Okay? Então é um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos que moderniza o antigo acordo, que era o NAFTA. Ele foi feito pelos presidentes Donald Trump, Henrique Peña e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, durante a cúpula do G20 em Buenos Aires, na Argentina. O que acontece? O objetivo principal disso aqui é tentar fazer com que os Estados Unidos fique mais feliz. Ele ameaçou sair do NAFTA durante muito tempo, então os países eles resolveram sentar e conversar. Eles tomaram medidas agora que tem como função voltar a fazer com que os Estados Unidos tenham uma competitividade nesse contexto e não fique mais tão dependente do que acontece aonde? No México, tá? É o que acontece nesse mundo aí. Você tem hoje práticas muito mais protecionistas dentro dos Estados Unidos com o governo Donald Trump, todo o slogan de campanha dele, Make America Great Again, para fazer com que os Estados Unidos sejam essa potência e não estejam mais tão dependentes do que eles compram do México. Agora a gente fala do Mercosul. Brasil, Paraguai e Uruguai, os países membros fixos. Venezuela ela foi negada de um tempo, ela está suspensa do bloco. Então a natureza do acordo promovia a integração das economias desses países por meio da livre circulação de bens e serviços, isenção de taxas de importação ou definições de taxas especiais. E em segundo momento, o estabelecimento de uma tarifa externa comum para importação proveniente de países não membros. Aqui, ó, a união aduaneira, tá? Essa tarifa externa comum tem a ver com essa união aduaneira. Determinar quem não faz parte do bloco. Agora, essa tarifa externa comum ela não foi amplamente adotada. Então, países editam listas de produtos dos quais exigem licença prévia de importação para proteger setores de sua economia, o que dificulta a transação intra-bloco. Basicamente, o Mercosul é uma confusão, tá? O Mercosul ele ainda não conseguiu estabilizar e deixar muito claro o que ele quer e qual é
o que ele é e o que ele quer, tá? Ele não conseguiu deixar isso muito claro. Então, ó, apesar de muitos objetivos ainda não atingidos, o mercado intensificou as trocas comerciais entre os países membros, podendo ser considerado um bloco economicamente razoavelmente bem sucedido, ao menos na dinamização da economia. Entenda que o processo de integração aqui é muito simplório quando a gente compara, por exemplo, com a União Europeia, pois nem essa taxa externa comum eles conseguem estabilizar de fato, porque muitas vezes os países querem fortalecer a economia do seu país, não dos outros. Segundo os dados oficiais, o comércio dentro do bloco multiplicou-se mais de 12 vezes em 20 anos, de 4,5 bilhões em 91 para 59 bilhões em 2013. Quando a gente pensa no Mercosul, o destaque principal vai ser o setor agropecuário, tá? Produção de trigo, milho, soja, açúcar e arroz. É o maior exportador de açúcar e de soja e o primeiro produtor e o segundo maior exportador de carne bovina. Okay? Em 2006 foi assinado um protocolo autorizando a entrada da Venezuela como país membro e estabelecendo o prazo de 4 anos para ela se adequar às exigências do bloco. Entretanto, tal entrada foi efetivada apenas em 2012, apesar das críticas do governo paraguaio ao então presidente Hugo Chávez. O país já foi suspenso 2 vezes, a primeira em 2016, por não ter cumprido tratados assinados com o bloco, a segunda em 2017, em razão dos intensos conflitos políticos do governo Nicolás Maduro, o que não foi solucionado e segue suspenso. Tá? Então nós temos membros plenos: Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, Venezuela, que está suspensa, e países associados, os de azulzinho aí. Tá? É um bloco que ainda tem uma dificuldade muito grande, talvez por causa da instabilidade tanto econômica e política dos países da América Latina. A América Latina ainda sofre para se estabelecer economicamente e politicamente. Mapinha com vários blocos econômicos de união aduaneira. Deem uma lida no livro. Se eu for falar de cada um deles, é um curso de faculdade sobre blocos econômicos e seus processos de integração. Tá? Mas os principais foram esses que nós comentamos. Então, eu falei para vocês sobre União Europeia, falei sobre o NAFTA e a sua atualização, falei para vocês sobre o Mercosul. Os desafios do comércio internacional. Então, quando a gente pensa num mundo globalizado, como nós estamos falando, em que existe uma integração, uma troca contínua de produtos, de pessoas, de capital entre todos esses países, obviamente a complexidade é muito grande. Nesse contexto, tem essa organização, que é a OMC. São 164 países, e a China entrou em 2001, país com uma elevada importância comercial mundial. Igual já comentei para vocês, a China é conhecida como a fábrica do mundo, o país que mais produz coisas. E a OMC ela tem uma função de tentar organizar o processo comercial entre os países membros dessa organização. Tá? Então, uma das principais ideias dessa organização do GATT, que é um órgão, um acordo dentro da OMC, é a não discriminação entre as nações, que basicamente proibiu a diferenciação entre países membros em relação às tarifas aduaneiras, ou seja, todos os países signatários do acordo deveriam desfrutar das mesmas condições comerciais e das mesmas tarifas. Aqui seria uma ideia de não tentar discriminar alguns países. Então, esse país que eu acho mais bonito, que eu gosto mais, eu vou reduzir um pouco o imposto. Esse aqui já nem tanto. Obviamente, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Então, esse acordo ele ficou restrito a uma pauta de produtos. Alguns produtos, não todos, que exclui alguns setores e atividades como agricultura, têxtil e serviço. Qual que é o problema disso? O problema desse vai ser exatamente os países mais pobres. Os países subdesenvolvidos, ok? Por assim dizer, que não vão exportar quantidade absurdas de gêneros agrícolas por valores muito, muito baixos, e o seu lucro vai ser muito pouco em comparação aos produtos industrializados vendidos por outros países. Pessoal, espero que tenha ficado tudo claro. Qualquer dúvida deixe aqui nos comentários, que assim que possível eu respondo. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.